Olá, estamos juntos novamente para mais uma questão do Enem 2017. Preste atenção nos dois textos que apareceram nesta questão. Vamos ao primeiro texto. A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador Arion Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do rio Solimões, no Alto Amazonas. É a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. Os ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém semelhança com nenhuma outra língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna. Nas aldeias, esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual talvez não representem uma ameaça linguística, ok? Bem, então antes de lermos o texto número 2, veja qual foi o objetivo principal. Mostrar o predomínio de um idioma, de uma língua, em relação a outras. Ou seja, isso não fez, havendo outros idiomas, outras linguagens, isso não fez com que a língua ticuna fosse extinta. Ela prevaleceu em relação às outras. O texto passa para a gente esse tipo de raciocínio. Vamos comparar com o texto número 2. Então vamos a ele, preste atenção. Texto 2, riqueza da língua. O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido mais amplo do que o latim foi na era passada e o francês é na presente, dizia o presidente americano John Adams no século XVIII. A profecia se cumpriu. O inglês é hoje a língua franca da globalização, no extremo oposto da economia linguística mundial. Estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se falem de 6.000 a 7.000 línguas no mundo todo. Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 100 anos. A última edição do Ethnologue, o mais abrangente estudo sobre as línguas mundiais, de 2005, listava 516 línguas em risco de extinção. Ok? Bem, então, comparando com o texto número 1, percebe-se o quê? Que o inglês predomina. Então, o que ocorre? Em relação aos outros idiomas, houve a prevalência do inglês. Então, como um idioma de prestígio, um idioma que predominou. Então, vamos ao enunciado. Preste atenção. Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, cujas realidades se aproximam em função de. Então vamos direto para a resposta, preste atenção. Predomínio em relação a outras línguas de contato. Veja bem, exatamente como eu observei e chamei a sua atenção no decorrer da leitura do texto. Então é uma questão que envolve uma observação atenta aos dois textos. O que é que os dois textos têm de comum? Eles tratam então essa relação de dois idiomas completamente diferentes com uma semelhança. Qual seria a semelhança? Esse predomínio em relação a outras línguas de contato. Então esses dois idiomas prevaleceram. Por isso foi a resposta da questão. Ok? Bom, até um próximo encontro para comentarmos mais uma questão do Enem 2017. Um abraço.